Nós já aprendemos muitas coisas até agora: salvação, pecado, perdão, batismo, ceia do Senhor. E agora vamos caminhar para a ideia do amadurecimento do crente em Jesus. Hoje nós vamos aprender sobre o desafio do crescimento. Por que o crente deve crescer? Para você que é papai ou mamãe, alguma vez vocês tentaram segurar um nos pés e outro na cabeça do seu bebezinho para puxarem a fim de que ele ou ela começasse a crescer? Acho que ninguém em sã consciência faz isso com o seu bebezinho, não é mesmo? Por quê? Porque o crescimento é algo natural. É só manter o leite materno e depois a papinha, o suquinho, o arroz amassado com caldinho de feijão e por aí vai. Não é assim? É um processo. É assim também na vida do crente que é novo na fé. Nós já estudamos nas lições anteriores que não somos salvos apenas para escaparmos das consequências dos nossos pecados. Na verdade, Deus quer muito mais para nós. Quando lemos no capítulo 17 de João, onde está registrada a oração sacerdotal de Cristo, podemos perceber que fomos salvos também para sermos semelhantes a Cristo. É a isto que Filipenses capítulo 2, verso 12, se refere ao falar sobre o desenvolvermos a nossa salvação. Vejam o que Jesus nos disse em Mateus 5, no verso 48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amados, o crescimento deve existir, porque fomos regenerados pelo Espírito Santo. Confira, lendo João 3, do verso 3 ao 6, Romanos 8, verso 9, Tito, capítulo 3, do verso 4 ao verso 6, e Colossenses, capítulo 1, verso 10. Se alguém nasceu de novo, faz parte agora de uma nova criação espiritual. E assim necessita crescer espiritualmente. Você já percebeu como a Bíblia fala de crianças em Cristo? Isso nos mostra que é possível ser um bebê em Cristo, ainda que não se seja um novo convertido. Esta condição, portanto, como podemos ver, não decorre do tempo que temos de crentes, mas sim do progresso espiritual que temos efetivamente realizado, conforme lemos em 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2, Hebreus, capítulo 5, verso 11 a 14 e 1 Coríntios, capítulo 3, verso de 1 a 3. Talvez você me pergunte, pastor, como se processa o crescimento espiritual? Bom, queridos, em primeiro lugar, o crescimento espiritual não pode ser produzido pelo próprio homem, pois ele é realizado somente por Deus. 1 Coríntios 3, de 5 a 7, 1 Pedro 5, versículo 10. Ao falar em crescimento espiritual, a Bíblia associa claramente a operação da graça transformadora de Jesus. Assim, crescer segundo a vontade de Deus significa sermos transformados por Ele dia a dia, passo a passo, tornando-nos mais e mais semelhantes a Cristo. É por isso que todo crente que desejar crescer e exercitar sua vontade nesse sentido deverá necessariamente consagrar-se a Deus. Romanos 12, 1 e 2, Mateus 16, 24 e 25. A. S. Langston disse certa vez: cresce a criança bem que descuidadamente, cresce sem fazer esforço e até mesmo ignorando o crescimento. Assim, não é o crente. Não cresce o crente que é descuidado, porque o seu crescimento depende mais da sua vontade do que de qualquer outra coisa, a não ser da vontade de Deus. Crescemos porque queremos crescer, e quanto maior a vontade de crescer, tanto maior o crescimento. É por isso que podemos afirmar com segurança que é coisa mais agradável a Deus poder realizar a transformação do nosso caráter do que ver-nos louvando o seu nome sem que haja progresso em nossa vida espiritual. Meus amados, pense numa coisa: a salvação não é só uma dádiva, senão também um programa de vida. Sendo assim, como se mede o crescimento espiritual? Se Deus estabeleceu para nós o grandioso objetivo de sermos perfeitos como Ele o é,
Então, o crescimento na verdade é um grande desafio que exigirá de nós disciplina e diligência. Não devemos confundir essa experiência da vida cristã de ficar isento do pecado com a perfeição espiritual, porque o estado de perfeição está ainda muito distante do estado de completa libertação do pecado. Quando pensamos na perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo, conforme descrito no capítulo 4 de Efésios, devemos estabelecer, dentro desse padrão, a medida da verdadeira maturidade espiritual. E esse aperfeiçoamento constante engloba todas as faculdades do homem, tais como a de pensar, a de querer, a de amar, a de consciência própria e a de direção própria. Tudo isso, no varão perfeito, deverá estar de acordo com a vontade de Deus. Podemos ver, portanto, que o crescimento espiritual pode ser medido pelo nosso modo de pensar, agir e reagir. Você já leu com atenção, por exemplo, o texto de Tiago, capítulo 3, do versículo 13 a 18? Veja o que ele diz a respeito das características daquele que é sábio e entendido. Olha só, versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tem de amargo ciúme e sentimento faccioso, ou seja, de divisão, em vosso coração, não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme, aonde há sentimento de divisão, ou seja, faccioso, ali há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Você tem promovido a paz? Você pode entender agora quão importante é crescermos em Jesus? Meus queridos irmãos e amigos, diante de um Deus infinito e eterno, não se pode jamais chegar a dizer: estou completo, não necessito crescer, estou satisfeito com o ponto ao qual cheguei. Que o Senhor tenha misericórdia dos que julgam ter alcançado tudo quanto se espera deles na vida espiritual. Por outro lado, é confortador para todos quanto reconhece humildemente que, de fato, é preciso crescer, pois toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Foi assim que fizemos ao começar a andar quando ainda éramos bebês. E agora na vida espiritual é a mesma coisa. Há uma necessidade de crescer e amadurecer na fé. Você está disposto a fazer isso a partir de hoje? Então comece a ler a Bíblia, a ir mais à igreja. Você terá um verdadeiro leite espiritual para que chegue ao momento de se alimentar com o alimento sólido da palavra de Deus. Quando estamos crescendo, nos tornamos imitadores de Jesus Cristo. Sabia disso? Veja o que nos diz 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6 e o verso 7. Vejam só, verso 6. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. É interessante que no grego, a palavra aqui é mimetai, que significa cópias. A base dessa palavra é mimos, que significa ser ator. Portanto, os irmãos de Tessalônica, eles eram intérpretes autênticos de Paulo e do Senhor Jesus Cristo. Será que você tem sido confundido por alguém como um crente em Jesus Cristo, ou seja, a própria cópia de Cristo? Podemos dizer que somos um exemplo de vida cristã? No versículo 7 diz: de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Veja que no grego a palavra tupos significa marca visível, cópia, imagem. E a forma verbal é tupito, que significa bater. E então vem a expressão tipografia, ou seja, uma marca registrada que aparece com uma batida sobre alguma coisa. Os irmãos de Tessalônica, eles foram modelos, ou seja,
uma marca registrada de Jesus Cristo para todos os crentes da Macedônia e Acaia. Por onde você anda? Será que as pessoas estão vendo esta marca em suas atitudes, palavreados, comportamentos, testemunhos? É interessante como acontece a cada dia nas igrejas. De repente a pessoa chega e, assim como de costume, faz questão de assentar-se no último banco da igreja, cruza os braços e espera o início do culto. E enquanto isso observa as pessoas entrando e saindo do templo, com um vago sorriso cumprimenta os irmãos e alguns amigos que estão ao lado na igreja. E o culto começa, e lá está a pessoa de cara meio amarrada, achando que tudo está sem sentido, uma mesmice total. A indiferença permanece durante o culto todo. E isso já acontece há alguns meses, e a pessoa não se percebe, mas já virou apenas mais um frequentador de igreja. Essa é uma cena que se repete insistentemente nas igrejas. Não é difícil detectá-la. Basta olhar para a direita ou para a esquerda e perceber sempre as mesmas pessoas conversando durante a pregação, ou que se levantam com facilidade para tomar água ou ir ao banheiro, quando na verdade estão apenas passando o tempo. Existe uma grande diferença entre ser um crente convertido, um crente que está interessado em crescer, do que aquele que é convencido, que acha que é, mas não é. É apenas um frequentador de igreja, nunca cresce na vida cristã. Como você se sentiria se hoje você tivesse a cabeça do tamanho que você tem, com a idade que você tem, mas com um corpo de bebê? Seria uma anomalia, algo anormal, não é mesmo? Mas é isso que tem acontecido com muitas pessoas. A sua mente cresce porque você está aprendendo muitas coisas, mas o seu corpo não desenvolve. Você não está crescendo por completo em Jesus Cristo. Meus irmãos e amigos, a conversão provoca mudança de atitude e nos faz ser íntimos de Deus. E é a partir desse relacionamento de intimidade é que passamos a perceber a vontade do Pai. E isso implica saber que Deus não deseja que você vire um crente de banco, ou seja, aquele que vai à igreja por ir, ou porque os pais mandam, ou ainda porque está interessado em alguém naquela igreja. É interessante como o ser humano se acomoda fácil. Eu digo isso no sentido de que é muito mais vantajoso para alguns ficar no banco da igreja como um espectador do que assumir compromissos da conversão. Acabar logo o culto e ficar conversando com os amigos, por exemplo, é muito mais cômodo para alguns do que ficar no templo aconselhando, orando ou visitando uma pessoa que está vivendo no mundo das drogas, ou talvez quando começar a chover, a pessoa fala: não, hoje não dá para ir à igreja. Realmente a porta é larga, seduz muito mais do que a estreita, mas é exatamente na largura de muitas portas que vários crentes se perdem e caem no mundo, e algumas vezes sem volta, se é que podemos definir que foi crente algum dia. Que a igreja não seja somente um programa a mais para preencher suas noites. Não queira ser um frequentador que fique olhando o que Deus está fazendo pelos outros, mas usufrua dos benefícios da conversão, tomando posse do que Ele pode e quer fazer especificamente por você, pois a conversão é pessoal, vem acompanhada de um desejo ardente de crescer a cada dia. Que Deus te abençoe neste propósito de agora crescer e amadurecer na fé. Esta é minha oração, este é o desejo deste pastor, em nome de Jesus. Amém.